Algumas feridas emocionais não aparecem no corpo, elas ficam guardadas no coração. Feridas causadas por palavras duras, feridas causadas por rejeições, feridas causadas por relacionamentos que não deram muito certo, terminaram de formas traumáticas. E a gente acredita em algo muito lógico nesse caminho, que para não se machucar tanto é melhor se fechar. A gente se fecha de uma maneira que a gente não consegue abrir muito a nossa vida em relacionamentos, a gente não tem tantas conexões, a gente não confia tanto, não se envolve tanto e não se expõe tanto. Mas há algo existente aí que poucas pessoas falam, que feridas causadas por relacionamentos podem ser curadas em outros relacionamentos, em outras conexões. E hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre esses relacionamentos que causaram, feridas que ficaram guardadas aí no coração e podem ser restauradas por outros relacionamentos. E fica comigo até o final desse vídeo para a gente aprender a identificar relacionamentos, relações, conexões que podem trazer cura em vez de dor, que podem trazer alívio em vez de dor, de ficar com aquele medo de se relacionar de novo. Então já deixa eu me apresentar, meu nome é Gisela e aqui nesse canal a gente tem esse espaço de muita conversa boa, autorreflexão, mentalidade, muita fé. Se você se conecta com esses assuntos, eu já te peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Quando a gente passa por experiências difíceis em nossas vidas, às vezes não foi com uma nem com outras pessoas, com amizades, com relacionamentos, a gente fica mais fechado, mais recluso, a gente não se abre tanto para novos relacionamentos, a gente fica com aquele medo, aquele receio de se expor novamente, de abrir nosso coração novamente para uma nova relação. E depois de muitas decepções, o coração da gente começa a criar algumas rejeições, começa a criar algumas camadas, com medo mesmo de se abrir. Mas a gente também tem que entender, por outro lado, que nem todo mundo que aparece, que passa na nossa vida, nem todo relacionamento, ele é tão difícil assim. Acontece, pode acontecer, às vezes você está passando por isso neste momento, mas a gente tem que entender que existem relações saudáveis também, pessoas que passam em nossas vidas, que nos acolhem, respeitam os nossos limites, respeitam as nossas decisões e nos aceitam como nós somos. E quando encontramos pessoas assim, relacionamentos assim, nosso coração aí, nossa vida, os sentimentos começam a tentar se organizar, Ele começa a detectar algo diferente. E esse entendimento e essa organização começa a realmente detectar relacionamentos saudáveis, relacionamentos mais leves, que você não precisa sempre estar na defensiva, que você não sempre tem que estar ligando o alerta, será que eu vou ser machucada novamente? Será que eu vou ser rejeitada novamente? E aos poucos você começa a relaxar, você começa a conseguir ser você mesma, você começa a expor quem você é, a sua identidade, a sua essência, entendendo sempre que uma pessoa é diferente da outra. Nem todas as pessoas vão entrar na nossa vida para nos machucar. As pessoas são diferentes, como você é diferente daquele que teve coragem de fazer algo contra você ou com você. A gente tem que entender, colocar na nossa mente que pessoas são diferentes uma das outras. Nem todas as pessoas têm intencionalidades ruins, muito pelo contrário. Tem pessoas que passam na nossa vida e deixam coisas maravilhosas. E isso vem para nos mostrar justamente isso, que pessoas são diferentes, que relacionamentos são diferentes. Uns relacionamentos a gente vai ser um pouco mais rasos,
outros serão mais profundos. Cada pessoa e cada relacionamento tem sua importância. E um dos primeiros sinais de um relacionamento saudável é isso, é essa paz, é essa sensação de que você não está justamente toda hora em sinal de alerta. Não é que o relacionamento ele vai ser uma calmaria, será uma ausência de conflitos aí. Não, vocês podem até ter alguns conflitos, algumas discordâncias, que isso é natural, mas vocês se respeitam, vocês, cada um respeita o seu limite, você consegue expor suas opiniões sem ser julgada, sem ser cortada, sem ser polida o tempo todo. Isso é muito importante. Essa paz, essa leveza, isso é um sinal de um relacionamento saudável. São relações que você não precisa ficar se explicando o tempo todo, que você precisa ficar se desculpando. Meu Deus, a pior coisa que tem é você toda hora ter que ficar se desculpando. Ai, porque sabe, eu fiz isso, mas não foi pra isso não, mas não foi por mal. Gente, isso é o pior relacionamento que tem. Isso mina, você tem que ficar se justificando, se desculpando o tempo inteiro. Depois de alguns relacionamentos difíceis, amizades difíceis, a gente fica mesmo com um determinado distanciamento de pessoas, de relações, mas curar o coração também nada mais é do que permitir que novos vínculos existam. Se você ficar desconfiando sempre, com medo sempre, essa dor que você carrega aí, que só você sabe que tem aí dentro do coração, fica muito mais difícil de ser curada. Pessoas, elas não só machucam, elas não só ferem, elas também curam. E eu também não tô te falando aí para você sair abrindo o seu coração, contando da sua vida, das suas experiências negativas para todo mundo. Não, mas também eu tô expondo aqui para você que não precisa você se fechar completamente, se fechar para todo mundo. Ligue sim um alerta, mas ligue também aí um faro. Tenha um faro. Essa pessoa, ela é confiável, ela já te mostrou que ela tá aí para te ajudar, que ela já expôs também a vida dela, que ela é confiável. Então, tenta se abrir mais um pouco, tenta criar conexões emocionais mais um pouco. Outra decisão muito importante também é você se policiar. Quais as amizades, quais os relacionamentos você está cultivando. Tem relacionamentos que são extremamente difíceis, extremamente pesados, e você está ali colocando energia, você está ali cultivando uma coisa que não vai crescer, que não vai frutificar. Então tenha realmente esse faro dos seus relacionamentos, aonde você está colocando a sua energia. Aonde que semente você está aí o tempo todo cultivando, regando e que elas não irão frutificar. Relacionamentos saudáveis, geralmente eles carregam aí alguns sentimentos, algumas características clássicas. Relacionamentos saudáveis te respeitam, tem empatia, sabe respeitar os seus limites, as suas opiniões, as suas decisões. E quando você percebe essas características nesses relacionamentos, vale a pena você investir, você cultivar, você regar. A vida pode trazer feridas emocionais. Isso faz parte dos relacionamentos humanos, das conexões humanas. Mas pessoas, relacionamentos também podem curar feridas que um dia aí te causaram tão mal, que te deixaram tão fechada para outros relacionamentos. Pessoas que mostram o tempo todo que estão aí ao seu lado, que te respeitam, que te valorizam, que estão sempre ao seu lado quando você precisa. E quando você encontra pessoas assim,
algo muito importante acontece. Você começa a ter uma pontinha de esperança, você começa a entender que apesar das dores do passado, ainda vale a pena investir em relacionamentos, ainda vale a pena confiar em pessoas, porque existem sim pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas que sabem entender o lado do outro. E muitas vezes são essas pessoas, são esses relacionamentos que trazem cura para essas feridas, esses relacionamentos que um dia nos fizeram tão mal. Se essa mensagem falou aí com você, mexeu aí no seu coração, deixa aqui nos comentários. Relacionamento trazem cura. E se você tem alguém aí que um dia foi ferido por relacionamento e tem essa dificuldade de abrir o coração, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que irá ajudar. Um beijo no seu coração e fique com Deus.